Meus irmãos, paz e graça. Como já foi dito, eu sou o tio de Wesley, mas olhando assim eu sei que não parece, né? Parecemos mais irmãos. Ele está assim um pouco mais novo, mas eu acho que ele está usando uns cremes, alguma coisa assim. Mas eu sou o tio, por incrível que pareça. Estou acompanhado dos irmãos da Segunda Igreja Batista. Por favor, se coloque de pé. Ali tem minha esposa, minha filha, minha cunhada, minha irmã, minha sobrinha, a vice-presidente da igreja, o irmão Léo, o irmão Cleito. Temos também a missionária Carla, a missionária Regivane lá atrás, Lídia, tanta gente preciosa. Louvado seja Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Queridos irmãos, na qualidade de tio e da igreja que vai receber o Wesley, eu quero dar uma palavra de gratidão à Igreja Batista da Capunga, especialmente ao pastor Marcos, por todo o investimento, amor, carinho na formação do meu sobrinho. Nós estamos sendo beneficiados no sertão por vocês. Então eu quero deixar em nome da nossa família, mas também em nome da nossa igreja, a nossa gratidão. Nós vamos receber um obreiro formado, qualificado, também ao Seminário do Norte aqui. Nós estamos sendo muito abençoados por vocês. Muito obrigado, que Deus vos recompense. Hoje então eu quero compartilhar a palavra de Deus, uma palavra que se expressa de alguma maneira voltado para o novo pastor, mas também para toda a igreja. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20, do verso 17 ao versículo 38. Atos, capítulo 20, do verso 17 ao versículo 38. E nós vamos juntos acompanhar o que diz a palavra de Deus aos nossos corações. Atos capítulo 20, verso 17 ao versículo 38. Penso que todos já encontraram. Diz assim a palavra do Senhor: De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor, com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu coração, em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém
cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando-o afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veria o meu rosto, e acompanharam-no até o navio. Oremos. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por Jesus. Nos ensina e me ensina a te servir, Senhor. Nos ensina a te honrar em todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a pregar a tua palavra e amar o teu povo. Em nome de Jesus. E todos dizem... No contexto, meus irmãos, da passagem que nós lemos, nós vemos aqui o grande apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, o maior teólogo do Novo Testamento, maior missiólogo, maior missionário, maior pastor, um grande erudito, simplesmente o homem que Deus usou para evangelizar o Ocidente. Paulo, depois de passar 3 anos na grande cidade de Éfeso, uma mega cidade para a época, mais de 300 mil habitantes, uma cidade anteriormente dominada pelo paganismo, uma cidade que tinha lá o templo da deusa Diana. Naquela cidade a idolatria antes imperava, e Deus levantou Paulo, e houve um grande avivamento naquele lugar. As pessoas queimavam os seus livros em praças públicas, a idolatria retrocedeu, a feitiçaria retrocedeu, e o evangelho avançou. Ele passou por muitas perseguições, por muitas lutas, mas tudo isso aconteceu em apenas 3 anos. Um grande homem. Eu fico pensando, eu já estou há 14 anos em Salgueiro. Paulo, em 3 anos, várias igrejas foram plantadas na região. Paulo agora está se despedindo, chama esses anciãos, chama esses presbíteros, chama os pastores, depois daquela região ter sido impactada por Deus, usando esse grande servo. E ele faz um relatório, ele faz um balanço, ele faz uma auditoria da sua vida, de maneira pública, e ali ele lança os princípios para o ministério pastoral. Ele lança os princípios para a liderança, mas ele também lança os princípios que todo cristão maduro deve viver. Paulo, portanto, prega o evangelho, estabelecendo princípios para mim e para você. E nesse discurso de despedida, ele falou uma das frases mais repetidas e mais negligenciadas. Ele disse: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Ele disse: em nada, em absolutamente nada, eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Paulo não está, portanto, achando que a vida, jogando a vida fora, achando que a vida não tem nenhum valor, mas ele entende que a vida é preciosa e ele deve dedicar não a ele, mas àquele que é dono da vida. Então ele diz: a vida eu não considero em nada preciosa a mim, mas eu devo devolvê-la, ofertar ao meu Senhor. Uau! Que grande homem de Deus. Paulo, portanto, está nos lançando um princípio, e a partir desse mote, uma vida preciosa aos olhos de Deus, eu queria compartilhar algumas coisas. A primeira coisa é que uma vida preciosa aos olhos de Deus, e não aos olhos do próprio indivíduo, ela tem consciência a quem está servindo, a consciência quem é o seu Senhor. O versículo 10 ele diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Verso 19, servindo ao Senhor.
Paulo tinha evangelizado, discipulado, ensinado, disciplinado, exortado, trabalhado, abençoado. Ele tinha feito tudo que um líder poderia fazer. Ele era incansável, batalhador, homem realizador, não parava. Eu imagino que um TDAH ao extremo. Sua biografia é cheia de muitas lutas, mas o seu coração e a sua mente estavam focados na missão. E a pergunta é: como realizar tanto? Como resistir a tantas intempéries? E ele responde, e é como se ele nos dissesse: o que eu faço não tem a ver com vocês. O que eu faço não é por causa das circunstâncias. O que eu faço não é por causa das respostas humanas. Eu estou fazendo o que eu estou fazendo, porque o meu Senhor, eu estou servindo a Ele. Paulo tinha um profundo senso de estar no centro da vontade de Deus. Ele sabia que o que ele fazia agradava ao mestre, ao dono. E Paulo fez isso, foi usado por Deus, serviu ao Senhor. E porque serviu ao Senhor, ele pode servir aos homens. Wesley, saiba reconhecer quem é o seu dono e a quem você está servindo. Isso vale para mim, isso vale para todos nós. E a pergunta é: como Paulo tinha servido a Deus? Ele estava servindo ao Senhor, mas de que maneira? E aí ele começa a adjetivar. O verso 19 ele diz: servindo ao Senhor com toda humildade. Servindo ao Senhor não apenas com humildade, mas com toda humildade. Quem serve a Deus precisa ser humilde. Servir a Deus não combina com arrogância, não combina servir a Deus com soberba, não combina servir a Deus com orgulho. Quem serve ao Senhor precisa ser humilde, porque Deus abate os orgulhosos, Deus abate os soberbos, mas na outra mão dá graça aos humildes. Porque o orgulho, a soberba precede a queda e a ruína, mas a humildade precede a honra. Quem serve a Deus tem que servir com humildade. De que forma Paulo serviu ao Senhor? Ele serviu ao Senhor com humildade, mas no verso 19 ele avança e diz: com lágrimas. Servindo ao Senhor com toda a humildade e lágrimas. Servir a Deus nos faz muitas vezes servir em meio às lágrimas. Querido Wesley, em janeiro de 2000, eu larguei o emprego, deixei minha família no sertão e fui para o Rio para estudar teologia, no mesmo seminário que o pastor Marcos. Passei um ano lá, talvez o ano mais difícil da minha vida, quando foi em janeiro de 2001, um ano depois que eu tinha chegado lá. O seu pai, Luirmar, que me evangelizou, foi assassinado. Caiu numa emboscada, era policial. Eu vim sepultar meu irmão, a família destruída, todo mundo chorando. Meu ex-patrão me chamou e disse: volte, eu aumento seu salário, fique aqui. E eu tive de decidir se eu continuava o plano de Deus em meio às lágrimas ou se eu desistia. Servir a Deus implica em servir muitas vezes com lágrimas. Sirva ao Senhor. Salmo 100, que já foi lido aqui hoje, diz assim: servir ao Senhor com alegria. Sim, devemos servir sempre com alegria, mas muitas vezes com lágrimas. Existe tempo em que nós estamos chorando, mas o Wesley, queridos irmãos da Igreja Batista da Capunga, nunca deixem que as lágrimas
tirem a alegria de servir ao Senhor. Nunca deixem que as lágrimas paralisem suas vidas. Sirvam a Deus apesar das lágrimas, a despeito das lágrimas, porque as lágrimas não mudam quem Deus é, as lágrimas não mudam o chamado, as lágrimas não anulam o que Deus quer fazer em nossas vidas. Não perca a alegria de servir ao Senhor por causa das lágrimas. Elas não são impedimento, muitas vezes elas são amadurecimento. Deus matricula seus soldados na escola das lágrimas muitas vezes, servindo ao Senhor. Como mais o apóstolo Paulo servia? O verso 19 diz: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. As provações são as adversidades. Há quem romanticamente acha que servir a Deus não irá passar, portanto, por sofrimentos, por adversidades. Ledo engano, infantilidade. É justamente o contrário. Quem serve a Deus enfrentará muitas adversidades. Aliás, servir a Deus atrai adversidades. Muitas adversidades são frutos da vida. Muitas adversidades são fruto dos nossos erros. Muitas adversidades são fruto da ação do nosso inimigo. Mas muitas adversidades têm a ver diretamente por você estar fazendo o que Deus lhe mandou fazer. As adversidades, portanto, meus irmãos, também não são impedimentos. Elas fazem parte do chamado, elas fazem parte da vida e da nossa existência. Toda oportunidade traz consigo uma responsabilidade e adversidades inerentes. O apóstolo Paulo relata isso. No verso 19 ele diz que teve lágrimas, provações e ciladas dos judeus. O verso 31 ele diz que serviu com lágrimas dia e noite. O verso 34 ele diz que trabalhou com as próprias mãos. E o verso 23, no futuro, ele diz que novas cadeias e tribulações estavam garantidas para ele. O nome disso é sacrifício. Uma palavra fora de moda. Nós queremos a alegria da vida e não a dureza da vida. Mas servir a Deus exige sacrifícios. Foi o que Jesus disse para os discípulos: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Adversidades. Próximo da Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra estava sendo bombardeada e o primeiro-ministro Churchill é um dos primeiros líderes do mundo a ter consciência de quem era Hitler e de começar a enfrentá-lo em uma posição pelo menos dignas ou pelo menos com alguma capacidade de fazer o enfrentamento. E Churchill era conhecido pelos seus grandes discursos. E uma faculdade convidou ele para fazer um discurso em meio à guerra. Os alunos da faculdade com papel e caneta para ouvir o seu grande discurso. A Inglaterra sendo bombardeada. E ele chega, assume a tribuna e ele faz o seguinte discurso: não desista, 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 não desista. Vire as costas e vá embora. Deus está nos dizendo: não desista, apesar das lágrimas, apesar das adversidades. Aliás, o próprio Churchill tinha uma frase que era: sangue, suor e lágrimas. O ministério e fazer a vontade de Deus exige muitas vezes estas coisas, não desistirmos, porque as adversidades não definem o nosso serviço, apenas o qualifica. As adversidades não definem se serviremos, apenas provam a nossa fé. Por isso que nós devemos servir e servir até o fim, como está no verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Vá até o fim, até o último dia, até o fechar dos olhos.
do berço à sepultura, servindo com humildade, do berço à sepultura, servindo em meio às lágrimas, do berço à sepultura, servindo apesar das dificuldades, porque Ele, o nosso mestre, olha para nós com alegria, dizendo: servo bom e fiel. Um missionário passou toda a sua vida no campo, décadas dedicada ao ministério. Quando eu lembro de missionários assim, eu lembro do pastor Marçonílio de Carvalho, que fez isso lá no sertão. E o missionário volta da África para o seu país de origem, e ele esperava uma grande festa no porto. Ele escreve carta, anuncia e volta, idoso já. Chega no porto, não tem ninguém, ele imaginou que alguém tinha se enganado, que alguém confundiu alguma coisa, perderam o horário, foi para casa e não tinha ninguém esperando. E ele fica revoltado com Deus. E ele diz: Deus, é assim que o Senhor me trata? Depois de décadas no campo te servindo, e agora que eu volto para casa, o Senhor me trata desse jeito? Deus, é assim que o Senhor me trata quando eu volto para casa? Deus, eu passei décadas te servindo, e esse é o tratamento que o Senhor me dá quando eu volto para casa? E o Senhor lhe falou: meu filho, você ainda não chegou em casa. Festa é lar. Aqui nós teremos adversidades, mas Ele está conosco, segurando a nossa mão e dizendo: eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu sou teu Deus, eu sou contigo, coragem. Mas naquele grande e glorioso dia, Ele estará de braços abertos, dizendo: vinde bendito do meu Pai. Aí sim, nós estaremos em casa. O sacrifício é inerente da missão nesta terra. Muitas vezes, nós curamos enquanto sangramos. Muitas vezes, consolamos enquanto choramos. Muitas vezes, somos usados como bênçãos, resposta de Deus na vida das pessoas, enquanto clamamos por milagres em nossas próprias vidas. Não desista, porque foi assim que Jesus, na cruz do Calvário, se sacrificando, conquistou a salvação, morrendo em nosso lugar. E Ele é o servo sofredor. 1 João 3,16, nós gostamos muito de João 3,16, mas 1 João 3,16 diz: conhecemos o amor nisto, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A quem você está servindo? Como você está servindo? Todo sacrifício vale a pena. Vale a pena pagar o preço do serviço, vale a pena doar-se para Deus, vale a pena sacrificar-se na obra do Mestre, vale muito a pena servi-lo com humildade, com fidelidade, porque o ministério, o chamado, todos nós recebemos do Senhor, não cai de paraquedas, é um privilégio. Falando especificamente para o Wesley, no livro Pregação e Pregadores de John Owen, ele diz assim, que vocação não é quando uma pessoa bate em todas as portas e todas as portas dão errado, estão fechadas. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só vê a porta do chamado, da vontade de Deus. Vocação é como algemas invisíveis, algemas eternas. Deus nos chama para fazermos a sua vontade, apesar de muitas outras portas, mas o Senhor está dizendo, é assim que eu te quero. O apóstolo Paulo diz que ele servia ao Senhor, e a palavra que ele usa é doulos, que significa escravo. O que ele diz é, eu sou um servo, eu sou um escravo, eu não tenho vontade própria, a minha vontade é agradar e fazer a vontade do meu Pai, daquele que me resgatou, daquele que me deu vida eterna. Colossenses 3:23
diz assim: e tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Muitas das nossas frustrações é porque nós estamos servindo aos homens e não a Deus. Quando nós servimos a Deus, as repercussões humanas não importam, quase não terá impacto em nosso coração. Você é servo, você é chamado para servir ao Senhor. Servir é um grande privilégio. E pastor Melvin dizia assim: uma vida só nós temos, e logo passará. Só o que fizermos em Cristo permanecerá. Uma vida só nós temos, e logo passará. Só o que fizermos em Cristo permanecerá. Não perca o senso a quem você está servindo. Uma outra coisa que eu acho muito importante do apóstolo Paulo é que ele tinha profundo compromisso com a palavra de Deus. Paulo servia ao Senhor com um compromisso inalienável com a palavra. O verso 20 ele fala em anunciar, ensinar. Verso 21 ele fala de testificar. 24 de testemunhar. 25 de pregar. 27 de anunciar. Como Paulo servia a Deus pregando a palavra, vivendo a palavra e anunciando a palavra. Só serve a Deus quem alicerça a sua vida na palavra de Deus. Só serve a Deus quem edifica a sua vida na palavra dele. Só serve a Deus quem enraiza a sua existência em algo sólido que é a sua palavra, a Bíblia Sagrada. É a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos segura, é a palavra que nos mantém de pé nas noites escuras da alma. Quantas vezes aqui os irmãos, passando por um momento de luta, não abriram a palavra e os textos saltaram e Deus ministrou. Eu lembro muito bem de tantas vezes que o Senhor fez isso comigo. Por isso, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 2, o apóstolo Paulo vai dizer que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Esse tempo chegou, infelizmente. A salvação nos alcança por meio da pregação da palavra. A fé é despertada em nossos corações por meio do anúncio da palavra. A palavra de Deus, que é loucura para os que se perdem, é poder de Deus para aqueles que são alcançados. Nós precisamos firmar a nossa existência na palavra. Para minha tristeza, alguns dos meus colegas de seminário se desviaram da fé e começaram relativizando a palavra. Há um grande mal, grandes inimigos da palavra. Um primeiro inimigo chama-se liberalismo teológico, nos centros acadêmicos de teologia. No mundo, a secularização e o relativismo. E na igreja, a omissão com o estudo das Escrituras. A Bíblia diz: o meu povo perece, o meu povo morre por falta de conhecimento. Agora, como esse compromisso de Paulo se expressava? Como essa palavra, o que é que ele fazia? Primeiro, ele pregava a palavra, ele pregava todo o conselho de Deus. Isso está lá no verso 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio, todo o conselho de Deus. Paulo não anunciava apenas uma parte da palavra, apenas um pedaço, mas toda a Escritura, toda a Bíblia. Se fôssemos adaptar e falar hoje, diríamos de Gênesis e Apocalipse. Ele estava comprometido com todo o Evangelho, porque o Evangelho pela metade é a corrupção total do Evangelho. Sim, nós temos que dizer: Deus é amor, mas sim, Deus é justiça também. Sim, Deus ama pecadores, mas Deus também chama esses mesmos pecadores ao arrependimento e à mudança de vida. Sim, existe céu
mas sim também existe inferno. Todo o desígnio de Deus. Não podemos pregar apenas uma parte. Esse é o primeiro compromisso, a primeira forma que Paulo fazia. O compromisso de Paulo com a palavra de Deus o fazia pregar a todas as pessoas. O verso 21 ele diz, testificando a judeus como a gregos. Nós precisamos pregar toda a Bíblia, todo o conselho de Deus a todas as pessoas. Precisamos pregar aos ricos e aos pobres, aos mais intelectualizados e aos mais simples, aos idosos e às crianças, aos magros e também, graças a Deus, aos gordos, por que não? Nós devemos pregar a palavra de Deus a todas as pessoas, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram, nós devemos pregar a todos. Eu fico impressionado com alguns pais cristãos que dizem assim, pastor, meu filho é maravilhoso, meu filho está na faculdade, faz uma excelente faculdade, meu filho tem um futuro brilhante, ele só não vem para a igreja, não quer nada com a fé, mas ele vai muito bem, o futuro dele é promissor. Esse pai crente está precisando pregar a palavra para o seu filho, porque ele pode estar a caminho do inferno, e o pai aplaudindo, dizendo que ele tem um futuro promissor. Se falta Cristo, falta tudo. Pregue, Wesley, toda a palavra a todas as pessoas. Paulo também pregava em todos os lugares. O verso 20 ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Paulo pregava publicamente, nas sinagogas, nas praças, à beira do rio, aos grandes auditórios, mas também ele pregava de casa em casa, num pequeno grupo, para poucas pessoas. Nós devemos pregar todo o Evangelho para todas as pessoas, em todos os lugares, na vizinhança, os colegas de trabalho, sim, aos colegas da faculdade, aos colegas de escola. E algumas pessoas só querem pregar em alguns lugares para algumas pessoas. Nós devemos pregar para todos. Eu lembro de uma época que uma ovelha, um líder na verdade, da igreja, não vou dizer nem qual foi a igreja que eu estava, e eu fiquei sabendo que ele estava chateado, porque ele queria pregar e eu não escalava. Aí eu fui lá e escalei, ele quer pregar, eu vou escalar. Uma quarta-feira ele pregou, depois eu fiquei sabendo que ele continuava chateado, que ele queria pregar num dia de domingo e não de quarta-feira. Eu achei estranho, mas ele queria pregar, eu viajei, escalei, ele pregou. E pela terceira vez, pasme, eu fiquei sabendo que ele continuava chateado, porque ele queria pregar um dia de domingo, e não era um dia que o pastor faltasse não, o pastor tinha que estar lá para ouvir. Eu fui falar com ele, meu irmão, está errado isso aí, você deve pregar em qualquer lugar, porque a honra não é o lugar, a honra é a palavra que você anuncia. Você anuncia o rei, você anuncia o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Os melhores sermões de Jesus foram muitas vezes pregados para uma só pessoa. Sermão com a mulher samaritana. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Uma pessoa, uma mulher rejeitada. Você tem pregado a palavra? Você tem pregado toda a palavra? Você tem pregado a todas as pessoas, em todo lugar? Eu tenho aprendido, irmãos, a pregar nos funerais. No interior, o povo leva muito a sério os funerais, e às vezes os padres da cidade não são muito atentos, e as pessoas são muito católicas, e quando o padre não quer ir, ele chama o pastor. Já falei com o pessoal da funerária, me chame, e é o lugar que o povo me ouve com maior atenção. E pasmem, tem gente em nossa igreja, fruto de pregando o evangelho nos funerais. Eu atendia no consultório e tem 4 a 5 pessoas em nossa igreja, fruto do tempo do consultório. Não que eu fazia proselitismo ou ia além do que deveria ir, mas eles viam, observavam. Aliás, tem gente aqui da igreja que passou pelo nosso consultório. Pregue em todo lugar, a todo tempo, aproveite cada oportunidade. Paulo pregava a todo tempo,
ele diz: eu não cessei de pregar, momento algum. Pregue a tempo e pregue fora do tempo. Como Paulo servia? Ele servia pregando todo o evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares e a todo tempo. Pregue o evangelho. A ausência da palavra de Deus faz a igreja ser devorada pelos lobos. O texto inclusive vai nos dizer isso. 1 Timóteo fala de espíritos enganadores, de doutrinas de demônios. Em 1 Timóteo 4, aliás, vai falar um pouco sobre isso. Mas o próprio apóstolo Paulo, no verso 29, ele diz que depois da sua partida, entre eles iriam entrar lobos, e dentre eles mesmo iria surgir. E o que nós fazemos para proteger o povo de Deus? Pregar a palavra. Quanto mais pregamos o verdadeiro evangelho, o falso vem à tona e é revelado. Mas saiba de uma coisa: se você for bem sucedido na ação de pregar o evangelho, você precisa saber de uma coisa: a igreja pertence a Jesus. Verso 28, atentai por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é de Wesley, a igreja é de Jesus. Ele comprou, Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Certa vez um pastor antigo estava conversando com um pastor bem jovem, e o pastor jovem dizia: a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. E o pastor antigo já um pouco assim, né, chateado, pegou e disse: meu filho, me dê sua mão. Pegou a mão, começou a palpar aquele ato estranho. Ele diz assim: interessante, você diz a minha igreja, e eu não estou vendo a marca dos cravos em suas mãos. Essa era uma forma de dizer: só um morreu, por isso só ele é dono da igreja. A igreja de Jesus pertence a Jesus, e ele não divide a sua glória com ninguém, e ele a comprou com o seu próprio sangue. Por último, e aqui eu estou finalizando: ame e permita ser amado pela igreja de Jesus. E aqui tem uma das passagens mais lindas da Bíblia Sagrada. Atos 20, verso 36, o texto diz assim: tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, e entristecidos, especialmente pela palavra que ele disseram, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Paulo é um pastor, alma amorosa, coração aberto, coração pastoral. Ali há choro, ali há apego, ali há generosidade. Enquanto Paulo servia ao Senhor, ele fazia amizades. Enquanto ele servia ao Senhor, ele amava as pessoas. Enquanto ele servia ao Senhor, ele era amado pelas pessoas. E na despedida o texto diz que houve grande choro, grande pranto, porque também havia grande amor. Paulo amava Deus, mas amava seus irmãos. O povo amava Deus, mas também amava Paulo. Paulo servia a Deus, e enquanto servia a Deus, o seu ministério abençoava pessoas. E isso dava o que faz a igreja de Jesus ser especial: o amor. Por isso que o amor é o maior dom. O amor faz com que a pregação ganhe um brilho especial do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que na igreja de Jesus existem conflitos, e muitas vezes os conflitos fazem com que nos fechemos, nos magoemos, nos defendamos, assumamos uma posição defensiva, assumamos uma postura de medo, e às vezes até azedemos o coração. Mas o apóstolo Paulo, até após 3 anos, e certamente lá também teve conflito, lutas e dificuldades, ele amava aquele povo, e aquele povo o amava. Ame a sua igreja, ame a Igreja Batista da Capunga, ame os seus irmãos,
Abençoe, permita ser abençoado. Seja usado por Deus e permita que as pessoas sejam usadas para abençoar a sua vida. Uma igreja amorosa é uma igreja que leva a palavra de Deus com maior eficácia. Wesley, ame a igreja que o Senhor confiar em suas mãos. Hoje você vai assumir o ministério auxiliar da igreja, mas amanhã, quem sabe, o Senhor pode amanhã colocar você liderando ou não. Mas ame o povo de Deus e deixe o povo de Deus lhe amar. Tenha gratidão, ame e seja amado. Queridos irmãos, essa reflexão nos faz lembrar, não de Paulo, nos faz lembrar não de Wesley, não da Igreja Batista da Capunga, nem de Salgueiro, nos lembra de Cristo Jesus, porque Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Essa mensagem é sobre o servo sofredor, que serviu até a morte, e morte de cruz. Essa reflexão nos faz pensar sobre o poder da palavra anunciada por Jesus, e hoje está sobre a nossa responsabilidade. Que o Senhor nos abençoe. Oremos. Pai, obrigado por Jesus, obrigado pela tua palavra, nos ajude a te servir e a te honrar, amar a tua igreja e permitir que a tua igreja nos ame a partir do amor de Jesus. Hoje e sempre, todos dizem amém. Muito obrigado, pastor Marcos, pela confiança.